E então, gente, dando continuidade aos Is da geriatria, hoje a gente vai falar um pouco sobre a síndrome de imobilidade. Imobilidade é uma degeneração fisiológica que decorre da redução da atividade física e do descondicionamento. Ela tanto pode acontecer por uma lesão simples num ponto crucial da mobilidade, como pode acontecer por uma interação de fatores que concorrem para o comprometimento motor. Essa última situação, obviamente, é a mais comum na geriatria. Ou seja, a gente tem um indivíduo que tem uma reserva funcional que progressivamente reduz com a idade, mas que não ameaça o seu funcionamento habitual. Porém, a correção de sucessivos déficits saturam esses mecanismos compensatórios e uma agressão que deveria ser menor pode acabar levando o indivíduo a uma franca imobilidade. Por exemplo, uma internação, uma infecção. Os critérios para definição de síndrome de imobilidade são um pouco controversos e isso sim prejudica a análise dos dados de uma forma mais global. A gente tem um critério temporal em que de 7 a 10 dias é considerado um período de repouso, de restrição ao leito. De 10 a 15 dias já é considerado um período de imobilização e acima de 15 dias um decúbito de longa duração. Existe uma outra forma de se analisar também, que é através do critério maior e menor, no qual o critério maior é a presença de um déficit cognitivo médio a grave associado a contraturas. E a gente tem também os critérios menores, que incluem lesões por pressão, disfagia, afasia e dupla incontinência. Dados americanos mostram que 15% dos maiores de 65 anos têm alguma limitação motora. Temos dados brasileiros que mostram que 30% dos homens e 35% das mulheres acima de 80 anos são gravemente incapacitados. As causas de síndrome de imobilidade são múltiplas. As mais comuns são acidente vascular cerebral, demência, doenças cardiovasculares, DPOC, déficit sensorial com redução da visão, artrose, fratura de fêmur. Falando um pouco sobre o quadro clínico e as suas complicações, a gente tem que entender que existe uma questão histórica. No início do século XIX, com toda aquela teoria que existia dos humores e da energia, o repouso passou a ser indicado como uma modalidade terapêutica. Só que isso foi feito de uma forma abusiva. Então o repouso passou a ser prescrito para todo o processo mórbido. Isso é diferente do paradigma atual, no qual a gente tende a fazer uma mobilização precoce justamente para evitar a progressão para a imobilidade. Vamos analisar agora um pouco, sistema por sistema, quais são as complicações da síndrome da imobilidade. No sistema tegumentar, a gente tem uma tendência à formação de lesão, tanto de lesão por pressão, como lacerações, equimoses, tendência à micose pela umidade, dermatite de fralda. A prevenção e o tratamento das lesões tegumentares incluem principalmente a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, inclusive no período noturno, e o uso de dispositivos, como por exemplo o colchão pneumático. O colchão caixa de ovo não tem tanta efetividade quanto o pneumático na prevenção dessas lesões. No sistema esquelético, a gente tem uma evolução para contratura articular, que pode ser prevenida pela movimentação ativa e passiva, pelo posicionamento adequado e pelo uso de órtese. A gente tem também uma possível evolução para osteoporose, levando em consideração que por semana você pode ter uma perda de massa óssea de 1%, que tende a ter um pico entre o 4º e 6º mês, quando essa perda começa a estabilizar. Para a prevenção dessa perda de massa óssea, é extremamente importante manter o ortostatismo, porque a sedestação não tem tanto efeito protetor. No sistema muscular, a gente tem uma perda muito mais acentuada de membros inferiores de coxa do que de membros superiores, o que, logicamente, leva a uma dificuldade maior para o retorno da deambulação. A perda de força pode chegar a 10% por semana. E, de novo, o mais importante para a prevenção
é a mobilização precoce e posicionamento adequado. No sistema cardiovascular, os riscos da síndrome de mobilização incluem risco de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, isquemia arterial de membros inferiores e hipotensão postural. De novo, o mais importante é a mobilização precoce. A heparina pode ser utilizada como prevenção em casos selecionados e é muito importante também orientar a equipe para que não faça uma flexão entre quadril e joelho no ângulo menor que 20 graus, porque isso realmente prejudica a circulação. No sistema urinário, as complicações abrangem incontinência urinária, infecções de repetição, retenção urinária, por exemplo, você pode ter os bexigomas que levam a delírio. O tratamento pode incluir antibióticos, mas a gente também tem que lembrar que nessa população você também vai ter uma incidência elevada de bacteriúrias assintomáticas. Em relação ao sistema digestivo, a gente tem uma prevalência de desnutrição que pode chegar a 90% dos pacientes imobilizados. Além disso, há também uma alta incidência de constipação, de formação de fecaloma e de disfagia. O tratamento inclui adequação da dieta com ajuste de carga calórica, proteica e de ingesta hídrica, inclui a avaliação de uma via alternativa de dieta que deve ser individualizada de acordo com o objetivo de cuidado do paciente, ou seja, o uso de sonda nasointeral e de gastrostomia deve estar alinhado com o plano terapêutico daquele paciente e também o uso regular de laxativos. Entre as complicações neuropsiquiátricas também podemos citar a presença de depressão, delírio e demência. No sistema respiratório, nós temos a pneumonia como a principal complicação e também como a principal causa de morte dos pacientes imobilizados, e a fisioterapia respiratória é extremamente importante como prevenção dessa complicação. As alterações metabólicas incluem um aumento do cortisol e um aumento da resistência à insulina. Em relação ao tratamento da síndrome de mobilidade, nós temos dois cenários importantes. Temos o cenário em que é necessário que se identifique qual é o paciente que tem um alto risco de evolução para síndrome de imobilidade, que é aquele paciente idoso que um pequeno agravo pode levá-lo a esse desfecho e que é muito importante que o médico, que o não geriatra consiga identificar esse grupo de risco. E nós temos o cenário em que a síndrome de mobilidade já está instalada e aí o foco vai ser a reabilitação e a prevenção das complicações. Nos dois cenários, é extremamente importante a avaliação da equipe multidisciplinar para o tratamento da síndrome de mobilidade. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima!